Seja bem-vindo, meu caro construtor, incorporador, corretor ou investidor imobiliário. Aqui você está assistindo o Conexão BI, o podcast da Bluehem Inc., que te aproxima as mais várias disciplinas que compõem o ambiente construtivo e a incorporação imobiliária. Aqui o nosso propósito é trazer profissionais especialistas em cada uma dessas disciplinas para ajudar você que está nos assistindo a melhorar a sua gestão, a melhorar a sua liderança dentro das suas empresas e organizações. Esse podcast está sendo transmitido pelo YouTube, também você pode nos encontrar pelo Spotify, também teremos pílulas ou shorts veiculados pela nossa conta no Instagram, que é o basso.pedro, e você também pode encontrar materiais mais escritos, né, aprofundados no blueheminc.com, onde a gente escreve alguns artigos. Também temos alguns artigos lá no LinkedIn. Você vai me encontrar como pedro.basso lá no LinkedIn, que também temos alguns artigos daí de minha autoria e menos dos especialistas. Hoje temos um assunto muito importante para todo mundo que constrói, incorpora e até usa as edificações. Quero agradecer imensamente ao Luan por estar aqui nesse bate-papo. Luan, seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, Pedro. Fantástico. O Luan é especialista na parte de patologias das construções, atua fazendo laudos e relatórios, identificando o que aconteceu, né, de problema, por assim dizer, de que forma que essa edificação está doente. Luan, por que você é uma autoridade nesse assunto? O que te diferencia dos demais? Vamos lá, a gente trabalha com isso, quando digo a gente, a empresa, né, a Gene Engenharia, a gente trabalha com isso há quase 10 anos. Eu tive a oportunidade de, antes de me formar como engenheiro civil, eu já trabalhava com outro profissional, que o que eu tinha de vida ele tinha de engenharia. Então eu dei muita sorte, né, eu tive um padrinho e veio muita experiência do que ele teve na vida dele, ele conseguiu passar para mim e aí a gente começou a trabalhar com isso. Então são quase 10 anos trabalhando na área de perícia. E o principal olhar que nós tivemos quando entramos nesse ramo foi entender como que eu conseguia ajudar o interesse do meu cliente, principalmente. Por quê? Porque quando você trabalha com perito, você é o perito do juiz. Então, as pessoas montam algumas perguntas, alguns quesitos, você vai respondendo elas e a partir disso você vai chegando nas conclusões para o juiz tomar a decisão dele. E a gente começou a notar que as partes, tanto né, os autores quanto os réus, eles tinham muitas coisas que eles iam deixando falhas. E isso prejudicava eles nesse processo. E nós nos especializamos nesses buracos, por assim dizer, nessas partes em que as construtoras e incorporadoras deixavam passar, e começamos a focar em auxiliar eles nessa parte. Então, a gente tenta calçar eles com o máximo de documentação e de informação possível para isso. E principalmente porque a gente joga aberto desde o início. Falou, se você é responsável pelo problema, por exemplo, né, pela manifestação patológica, a gente vai colocar a tua responsabilidade na linha dela. Porque daqui para frente eu não sei se vai valer a pena você entrar nessa briga ou se realmente você não tem culpa, a gente vai até o final auxiliando. Então, antes de eu ser contratado, o cliente já sabe se vale a pena ou não ele gastar com toda a documentação, toda essa parte que envolve. Tá. Entendeu? Deixa eu tentar contextualizar aquilo, e daí você complementa, né? Uhum. Bom, na verdade eu vou passar a bola para você. Você mencionou dos clientes como sendo o juiz, por exemplo, que nomeia, né, o perito. Isso. Mas não é só o juiz. Eu entendo que o incorporador pode ser cliente, o construtor, o condômino ou o síndico nesse sentido também, né? Então, por favor, se você puder falar um pouco mais desses diferentes clientes, né? E também gostaria que você abordasse o que é a patologia, né? O que significa essa palavra, o que significa lá dentro do contexto das construções, né? E o que significa o engenheiro diagnóstico, né? Perfeito, então, perfeito. abrange um pouco para a gente contextualizar a galera que está nos assistindo. Vamos lá. Primeiro, explicando a questão da perícia que você comentou. Então, para instaurar uma perícia, a gente tem pelo menos 3 partes. O juiz, que é o mediador de tudo, é quem, no fim das contas, analisa o que é trazido à tona e toma as decisões, né, a partir disso. Mas nós temos as 2 partes que estão envolvidas. E essas 2 partes, ela pode ser um proprietário e uma construtora, pode ser um síndico e um condomínio, como você falou. E toda a origem dessa questão, dessa discussão, sempre se dá a partir, no caso da nossa área, a partir do problema de construção. Seja ele um vício construtivo, seja ele... vou te dar um exemplo. Esse muro é meu, esse muro é seu. Eu quero quebrar esse muro para fazer parte da minha construção. Então, se nós não concordamos, não chegamos a um ponto em comum, a gente precisa de alguém que esteja acima de nós, porque a nossa palavra tem o mesmo peso, para nos auxiliar nessa tomada de decisão. Então,
o engenheiro, ele trabalha nas duas partes, tanto para a justiça quanto como assistente técnico dos dois lados, tanto do réu quanto do autor. Então, essa questão da perícia é assim que funciona. Os assistentes técnicos montam quesitos e esses quesitos são direcionados ao perito. O perito responde essas perguntas que a gente faz e a partir dessas perguntas o juiz toma a decisão. Então, de maneira bem simples, é isso. Aí você trouxe à tona a questão das patologias e da engenharia diagnóstica. A patologia ela é basicamente a doença da edificação. A edificação ela é o teu paciente, só que ele não te diz onde é que está o problema, ele te mostra. E a partir dos sintomas que vão surgindo, dos problemas que a gente encontra no dia a dia, estatisticamente a gente sabe de onde é. O engenheiro diagnóstico... Qual que é a causa, né? Qual que é a origem. Exatamente, de onde vem. O engenheiro diagnóstico ele é o médico. Ele vai analisar o teu sintoma para entender de onde está vindo essa doença, o que está causando essa doença, para poder te direcionar para o especialista. Por exemplo, você vai no clínico geral, você faz alguns exames e você tem um problema de coração, ele te direciona para o cardiologista. Se você tem um problema de fachada, existem empresas especializadas e específicas para isso. Então, o engenheiro diagnóstico ele precisa ter o conhecimento técnico para conseguir te direcionar para o especialista, que vai te dizer qual que é a melhor maneira de solucionar, vai te prestar uma consultoria referente a isso. Basicamente, a gente estuda a origem de onde vem, as características de cada um desses sintomas, e aí, a partir disso, a gente consegue direcionar de onde está vindo o problema. Se é um problema de vício oculto, se é um problema de vício aparente, se é um problema de uso e manutenção, por exemplo, que acontece muito nos condomínios, e assim a gente vai direcionando tanto a questão da origem quanto a questão da responsabilidade. Sim. Entendeu? Então deixa eu ver se eu entendi. Um caso prático, assim. Começou a descolar as cerâmicas da fachada, né? Quando tá descolando, às vezes pode estar correndo perigo quem está lá embaixo, né? Vai chamar um perito para identificar em que locais que está descolando, por que está frágil, qual que é a origem dessa fragilidade. Pode ser porque foi usado os materiais não ideais na construção, mas pode ser também por alguma questão de manutenção posterior, né, à construção. E é isso que o engenheiro perito faz, é isso? Isso. Tudo isso é levado em consideração, né? Você tem que levar tempo de edificação, o tipo de material que foi empregado, o tipo de mão de obra que estava trabalhando ali, tudo isso. E você está trazendo bastante o contexto aqui de uma, vamos dizer assim, de uma resolução de conflito por meio do sistema judiciário. Isso. Mas eu acredito que as patologias podem ser antevistas, né? Ou podem ser trabalhadas antes de entrar no judiciário. Sim, que é o ideal, na verdade. Que é o ideal. Legal. Então, eu acho que o judiciário é uma medida, vamos dizer assim... Última, justamente. Não conversamos, não nos entendemos. Não nos entendemos, a gente estamos de alguém num impasse. Entre nós. Exatamente. Né? Então, comenta um pouco mais, se você puder, de que ferramentas, tanto o incorporador, o construtor, ou até mesmo o síndico, na figura do condomínio, tem antes de chegar na parte judicial. Vamos lá. Surgiu o problema, seja ele o que for, vamos à questão da fachada que você comentou. Então, a gente precisa entender de onde está vindo esse problema. É um problema, vamos dizer que a edificação seja muito nova, então a gente já começa a direcionar, pode ser um problema construtivo, se ele surge de maneira muito precoce, a gente tem que entender que tipo de material foi utilizado, como é que foi feita essa execução, às vezes é necessário algum tipo de ensaio, algum tipo de ir um pouco mais a fundo no problema para entender de onde ele vem. Quando a gente entende, por exemplo, vamos dizer que o problema seja um problema de falta de manutenção. Tá? E aí agora eu vou para o lado das construtoras incorporadoras. Se for um problema de manutenção, teoricamente é responsabilidade do condomínio. Ele deveria corrigir isso. E aí a gente entra na questão da ferramenta que você comentou. Os construtores incorporadores, por exemplo, talvez eu chutaria que hoje o nosso mercado da nossa região é o mais aquecido do país em questão de construção civil. Então surgem construtoras, todo mundo cresce o olho e fala, ó, é um local que está crescendo muito, então vamos começar a construir lá também. Só que as construtoras, hoje as mais encorpadas, as maiores, já entenderam a necessidade, por exemplo, do manual de uso e operação. Porque quando eu compro um carro, ele vem junto com o manual. Eu tenho as garantias de fábrica desse meu carro, porém eu sou obrigado, para que a minha garantia conte, que eu faça as minhas manutenções. Se ele não me entrega o manual, eu posso ser um mecânico especialista em carros, não importa. Se eu não recebi o manual, eu não sei como fazer as manutenções. Essa é de maneira muito simples a visão judicial sobre isso. Então, uma das ferramentas é um bom manual de uso e operação, bem encorpado, com todos os sistemas que compõem, todos os materiais, todas as marcas de tudo que foi entregue.
a manutenção periódica de todos os sistemas que constam ali dentro. Sim, Então, as datas, os cronogramas, tudo. né? Exatamente. Por exemplo, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o selante da janela, o selante dos rufos, o tipo da calha, que tipo de telha que eu utilizei, quais foram... ele acaba sendo, um manual de um prédio, algo muito, muito encorpado. Por quê? Porque qualquer dúvida que o condomínio tiver, ele precisa ter um lugar para buscar antes de te ligar. Eventualmente eles vão te ligar, mas se você tiver como direcionar eles, fica melhor. Então, por exemplo, troca de rejunte. Então, de ano em ano tem que refazer os rejuntes do banheiro ou de algum outro local. Ok. Que tipo de rejunte foi utilizado? Qual é a cor do rejunte? Como que eu refaço? Então, tudo isso consta nesse manual de desoperação. Então, esse é um dos itens que ajudaria as construtoras e incorporadoras. Aí manual de desoperação é o final da construção. Eu te entreguei o apartamento, eu entrego junto com a tua chave esse manual. Sim. Isso eu não tenho certeza se é lei, mas normativa essa eu tenho certeza que é. Sim. Entendeu? E aí, eventualmente, num processo judicial, a norma vai ter força de lei. Não comecei a construir ainda, comprei um terreno e quero começar a construir aqui. Aí uma outra ferramenta é a vistoria cautelar de vizinhança. Sim. Essa, no processo judicial, conta pontos ou tira pontos de maneira grotesca das construtoras. Por quê? O meu vizinho tem uma casa muito antiga ao lado do meu terreno. Qualquer tipo de movimentação de material pesado pode causar dano a ele. Só que como é que eu comprovo que os danos já existiam ou não? Então, a vistoria cautelar de vizinhança, a gente entra em todos os imóveis lindeiros da obra, né, ao redor dela, buscando o que já existe e o que não existe, também, né, ele é imparcial, para conseguir montar esse documento para o construtor antes dele começar a construir. Então, imagina que ali deu 6 meses de obra, 7 meses de obra, o vizinho disse que começou a trincar a parede dele. Opa, será que fui eu que causei? Se foi ele que causou, tudo bem. Ele tem essa comprovação de que esse problema não existia e agora começou a existir. Então, se já existia e ele não teve nenhum agravo desse problema, ele está teoricamente isento da responsabilidade. Sim. Se ele não fez esse documento, é muito difícil ele comprovar isso. Sim. Entendeu? E o juiz conta ponto para quem segue e esse é normativo. A norma de perícia diz que vistoria preliminar tem que ser feita. Sim. Então, pelo menos essas duas ferramentas assim de arranque já vale muito, sabe? Sim. A gente tangenciou aqui nessa questão de execução, mas muitas vezes pode haver vícios no projeto, né? Às vezes uma válvula de pressão que não foi instalada, não porque a equipe de execução esqueceu de instalar, mas porque no projeto não estava previsto que deveria. Exatamente. Comenta um pouco mais sobre... Vamos lá. Nós temos... A nossa metodologia leva em consideração 4 etapas. A gente chama de PPU. Então, é planejamento, projeto, execução e uso e manutenção. Uhum. Cada um... Vamos dizer que deu um problema muito grande na edificação e nós precisamos fazer uma auditoria. Eu preciso do projeto para entender se o que foi executado foi bem cuidado ou se, mesmo sendo bem cuidado, ele aconteceria de qualquer jeito. Aí, se ele aconteceria de qualquer jeito, mesmo eu fazendo as manutenções, a gente está falando de um vício além da manutenção. A gente vai para execução. A gente, com as informações que a gente tem, está dentro de norma, está feito de maneira correta, está executado do jeito que tem que ser, sim, a gente dá um passo para trás. Vamos analisar o projeto. O projeto está dentro da norma, está contemplando tudo, está bem especificado, tem todas as informações necessárias, porque eu brinco que o rapaz da obra, quanto melhor tiver o projeto, menos ele precisa pensar. Quanto menos ele precisa pensar... O executor lá na linha de frente, lá na linha né? de frente, menos risco ele tem. E para o incorporador ou para o construtor, mais ele pode cobrar. Com né? certeza. Olha, com eu te certeza. contratei para executar esse projeto e você teria que ter usado o emulsificante da marca Sika, né? E você não colocou e agora a gente tem que, né, talvez... E ele tem um controle melhor sobre o que está acontecendo também, porque se eu tenho um documento de comparação, eu tenho o que está sendo executado com o que eu contratei, no caso do meu projeto, a minha conferência fica muito mais fácil. Sim. Entendeu? Não surge dúvidas. A tua compra... Né? Tudo. Exatamente. Facilita um monte para quem está orçando. Quanto mais informações tiver no projeto, tanto da parte executiva quanto da questão de tipo de material, marca de material, melhor fica para o consultor. Sim. Mais fácil de conferir, mais fácil de comprar, menos chance de erro. Entendeu? Porque hoje o ritmo que as obras têm, às vezes a gente tem que mandar o material voltar, porque eu comprei errado, o gasto é muito grande, eu perco tempo, e aí o cronograma já começa a desandar. Sim. Entendeu?
Sim, então, só talvez recapitulando, fazendo um resumo aqui, a gente mencionou da participação do perito antes, na elaboração do projeto, no sentido de estão seguindo as normas técnicas de elaboração de projeto, Isso. está sendo mencionado nível de detalhamento que eventualmente vai facilitar a operação, o uso e a resolução de conflitos no futuro, né? Então, tem essa etapa. Depois que os projetos ficam maduros ou prontos, ao iniciar a obra, é o ideal ou é requerido pela norma que se faça o cautelar dos vizinhos, né? Então, Isso. identificar o que de patologia, o que de trinca já tem nos vizinhos para proteger a incorporadora. Sim, Não, exatamente. não é necessariamente uma benfeitoria para com os vizinhos, né? É uma proteção do construtor. Ele não toma lados, né? Uhum. O laudo não precisa tomar lados, Não ele toma mostra lados. o que ele trabalha com fatos. O que tem ali, ele mostra, é isso aí. Sim. E mais para frente também, talvez no auxílio da edição do material que vai ficar com o condomínio, os procedimentos de manutenção, de operação e tal. E, em última instância, de preferência que não ocorra, uma briga judicial, né? Um conflito que não conseguiu se resolver entre as partes, entra o juiz, né? Que entra daí de novo o perito, de novo com aquele olhar talvez imparcial, né? Um olhar técnico, respondendo às perguntas dos advogados, que daí entrou até uma frase que você trouxe, muitas vezes os advogados não conseguem conduzir a linha de raciocínio ou a conclusão do laudo com as perguntas que ele faz, né? É isso aí. Então, explica pra gente, Lua, qual que é a participação, qual que é a importância do departamento jurídico de uma construtora, de uma incorporadora, estar alinhado, né, com essa parte técnica. Vamos lá. Quando a gente entra na perícia, a gente tem que entender que o juiz não entende de construção, né, ele entende de leis. Então, por ele não entender de construção, ele nomeia o perito. O perito é quem vai traduzir as informações técnicas para ele poder tomar a decisão dele baseado naquilo. Então, as partes, cada um com o seu assistente técnico, algumas empresas não contratam, deixam na mão do advogado, tudo bem, é uma escolha delas, mas o que tem que ser levado em consideração é que quem está lendo os quesitos é um engenheiro. E ninguém melhor que o engenheiro para conversar com o engenheiro, porque as perguntas técnicas, elas facilitam e diminuem o risco de erro. Porque se eu faço uma pergunta, às vezes, muito ampla, eu dou margem para o perito discorrer sobre. E isso, às vezes, pode me prejudicar. Ou, às vezes, eu não consigo ser claro o suficiente para dizer o que eu quero dizer sobre isso. Então, o advogado, ele precisa de embasamento. Ele precisa que você dê para ele todas as ferramentas e munições técnicas para que ele consiga embasar da melhor maneira possível o jurídico. A nossa parte, eu acredito que é importante para o engenheiro já levar para o advogado com o item de norma. Foi executado dessa maneira, o item de norma diz, esse item aqui dessa norma aqui diz que está incorreto. Isso aqui surgiu um problema por causa disso. Então, esse é um embasamento para o advogado. Eu brinco que quando a gente escreve, quando a gente senta para conversar, não tem uma maldição do engenheiro, né? A gente só fala de obra. Então, a nossa cabeça funciona muito parecido. A gente tem um temperamento muito parecido, que na verdade não é que a gente escolheu a engenharia nos escolheu. Sim. A gente funciona cartesiano. Sim. Então, quanto melhor você conseguir montar esses quesitos pro perito do juiz, que é um engenheiro, responder, melhor é para você. Então, isso é um cuidado muito especial que você tem que ter. Até um ponto antes disso, antes já da perícia, quando você vai mandar, por exemplo, um embasamento técnico de um laudo, uma auditoria, que seja para fazer uma produção antecipada de provas. A nossa metodologia, de maneira muito simples, é dividida em 4. É a reclamação, o que eu constatei, o embasamento do que eu constatei e a conclusão. Se todo item que tiver problema contar com essas 4 coisas, e aí assim, que fique muito claro que exige dos engenheiros de vocês que eles façam isso. Porque como nós trabalhamos com engenharia diagnóstica todo dia, a gente sabe na perícia o que é melhor para o nosso cliente. Cara, assim, isso aqui não vai por esse caminho, vai por esse caminho, isso aqui realmente é problema seu, não tenho o que fazer, vamos assuma a sua responsabilidade. Sim. Mas daqui para frente não é contigo, daqui para frente eu te garanto que realmente não faz sentido isso que você está sendo acusado. Então, eu preciso colocar essa régua aqui para ele. Então, se todos os itens de reclamação constarem essas 4 coisas, reclamação, a constatação técnica, o embasamento normativo e a conclusão, é meio caminho andado. E isso dá pro advogado todo o embasamento normativo de munição que ele precisa para resolver o problema. Entendeu?
Quando eu tive uma experiência, Lua, não era propriamente como perito, mas era próximo. É uma Uhum, profissão lá na Inglaterra, talvez não exista aqui ou não exista com esse arcabouço de especialidades aqui, né? Mas que a gente tinha muito disso, de identificar onde que houve a decepção, né? Onde que houve a falha, uhum, identificar a causa, quem que não cumpriu ou quem que não, quem que é responsável por essa causa ter se manifestado, né? E uhum, daí monetizar ou trazer o que que seria a consequência ou o que que cada parte deveria arcar para uhum, corrigir ou para compensar a parte lesada, por assim dizer, uhum. né? E lá a gente tinha uma aproximação com os advogados no sentido de que o advogado frequentemente trazia a tese, qual que era a tese que ele queria montar. E nós, do corpo técnico, os engenheiros, trazíamos os argumentos e as evidências que davam sustentação aos argumentos, né? Que acho que vem de encontro com isso que você Exatamente, comentou, exatamente, né? animal, é isso aí, é isso aí. O advogado te diz para que caminho ele quer ir e você diz para ele se vale a pena ou não. Porque, olha, Sim, fala, ó, isso que você está querendo aqui não se sustenta. Por quê? Por causa disso, disso e disso. É basicamente isso, é dar embasamento para o judicial. Essa é a parte mais importante dessa conexão do engenheiro com o advogado, né? sim. E o que que uma construtora ou uma incorporadora precisa se atentar no momento de escolher um profissional perito ou até mesmo no momento de receber o laudo ou o documento ou entregar de forma geral que o perito, o que que ele precisa exigir de certa forma? Vamos lá. Do mesmo jeito que a gente contrata profissionais em geral, você precisa conversar com a pessoa e ter a certeza de que ela está falando a língua que você quer que ela fale. Então, uma reunião, vamos tomar um café, me passa o teu problema e eu já te digo na reunião se vale a pena ou não. Entendeu? É uma conversa antes. Eu gosto quando o advogado está junto, Sim, porque o advogado sabe como que é a melhor maneira de escrever, como que a gente monta esse embasamento para ele. Basicamente isso que você falou. Mas para consultora incorporadora é conversar com o profissional, é entender se ele realmente já tem experiência com isso ou não. Porque nós temos um probleminha no mercado que é quem faz laudo de renda extra. sim, Isso me incomoda. Me sim, incomoda por quê? Porque a gente está entregando um serviço que não está ajudando o nosso cliente. Eu estou te entregando algo que você não vai usar, ou às vezes a minha falta de experiência te prejudica, entendeu? sim, Então, a engenharia diagnóstica, ela é um ramo específico da engenharia, você não é limitado a ela, obviamente, você saber de onde vêm os problemas te ajuda a resolver os da tua obra, se eu sei de onde ele vem, eu consigo não causar, né? Mas é um espaço específico de profissionais especializados nisso, entendeu? Então tem gente que eu conheci alguns peritos que tem, sei lá, 30 anos de fabricação de cerâmicas, por exemplo. Então o cara é um especialista nisso, trabalhou, sabe todos os processos de passo a passo de como funciona a fabricação. O problema surgiu, ele sabe em qual etapa surgiu. Então ele é um sim, especialista nisso. sim, Então quando a gente dá um passo além da execução, o ideal é que o engenheiro já tenha um pouco de especialidade nessa área de engenharia diagnóstica, sabe? sim. Eu, eu tenho visto, né, agora com o uso mais massivo das inteligências artificiais, né, Uhum, que por um lado vem ajudar, mas por outro lado ele nem sempre ela traz informações muito confiáveis, né? E daí uhum, se o profissional não está com o senso crítico muito aguçado, ou talvez não seja tão especialista, ele acaba tomando como verdade o que a inteligência artificial fala e às aham, vezes não é, né? uhum, Se você já vivenciou, já teve alguma experiência com já, talvez o perito da outra parte já, trazer um laudo e você fala assim, esse aqui tem cara de aham. chat GPT. A gente vai trocando informações com alguns colegas, né? Até a experiência que eu tive foi o seguinte: o advogado chegou, o advogado da parte que nós estávamos defendendo, já chegou com os quesitos prontos. Eu falei, tudo bem, deixa eu dar uma lida neles, a gente arruma algumas coisinhas, melhora algumas coisinhas, mas só para ajudar, né? Já estava pronto. E aí, quando a gente foi perceber, os quesitos da outra parte tinha uma pergunta muito parecida com as mesmas palavras que não faziam muito sentido. A gente estava falando de uma piscina na cobertura e eles estavam falando sobre infiltração do solo, sabe? Tinha alguma coisa estranha. Só que o que eu achei estranho é que eles usaram as mesmas palavras. Sim, E aí eu fui, escuta, vocês estão usando
ChatGPT, cara, eu uso bastante isso aí, porque ele economiza um monte de trabalho, e ali eu entendi o que estava acontecendo. Sim. Então, o que eu imagino? Eles jogam a petição lá dentro, pedem para o ChatGPT fazer os quesitos para eles copiam, colam, arrumam ali a parte, e assim vai. Isso no âmbito do direito, né? Sim. Na parte da engenharia, você começa a notar que, entenda que, obviamente, nós estamos escrevendo para engenheiros, mas chega um momento em que a complexidade do que você está escrevendo excede o normal. Sim. Se a gente sentar e começar a falar como técnico, a gente vai longe. As palavras difíceis a gente sabe todas. Mas não é normal no dia a dia, Sim. entendeu? Então, esse é o principal ponto. O que eu acredito da inteligência artificial, nós utilizamos, mas é que assim, ela é um encurtador. Ela é uma ferramenta de aceleração de ações padronizadas. Então, o que eu faço a mesma coisa várias vezes que não demanda de análise crítica? Essa eu uso. Sim. Que seja compilar dados, que seja para analisar alguma coisa, que seja para me auxiliar a procurar algo em algum documento, beleza. Agora, para usar ela, para pensar para você, ela não vai funcionar. Ela não vai, na verdade, ela vai te prejudicar. Porque eu vi uma vez uma especialista falando que não utilize a inteligência artificial para algo que você sabe fazer. Usa ela para algo que você não sabe. Porque se você usar ela para algo que você sabe fazer, não vai ficar do jeito que você quer e você vai emburrecer. Então, esse é o principal ponto, assim, sabe? Sim. E daí, talvez, cobrindo um pouco a retaguarda dos nossos colegas advogados, né? Muitas vezes eles também se alçam sobre a inteligência artificial porque não tiveram os recursos ou o consenso da parte que eles estão defendendo, né? De contratar um engenheiro, né? Como é que funciona essa mecânica? Sim. Já ouvi bastante, mas o meu cliente não quer, mas então deixa eu sentar para conversar com ele. Né? Me dá a oportunidade de tomar um café, porque daí eu consigo explicar para ele exatamente o que o engenheiro faz nessa parte. Sim. O advogado dele não tem a obrigação de saber o tipo de cimento, a metodologia de aplicação de tal material, ou até a leitura do manual ele consegue fazer, só que como não é o dia a dia, o desprendimento de energia que ele vai ter em cima daquilo é muito grande. E aí ele pode prejudicar o interesse do cliente. Às vezes o cliente acha que vai economizar e o tiro sai pela culatra. Entendeu? Muitas vezes o profissional do direito, né, o advogado, sabe que existem as normas, Sim. mas não sabem de quais disciplinas que as normas tratam, né? Porque assim como as leis é um manicômio também, é difícil para nós entender aquele monte de lei municipal, lei estadual, lei federal. A parte normativa também tem suas peculiaridades e é um tanto labirinto, né? Para quem nunca navegou, é uma norma para concreto, outra norma para solo, outra norma para hidrossanitário, né? Imagina que a gente tem mais de 800 normas, né? Só na parte de construção civil. Só na parte de construção, isso que você ia falar. Só na acho parte que de construção deve ter, civil. né? Então, um dos quesitos que a gente... quais normas da construção civil foram infringidas nesse local? Imagina o perito ler 900 normas, fazer uma inspeção predial total, então direciona isso para ele, seja mais claro. Sim. Então, esse é o principal ponto. E aí, às vezes, ele acaba prejudicando. A diferença que eu vejo, e aí agora é uma orelhada gigantesca, tá? Entre as normas que nós utilizamos e as leis que os advogados falam, é que a nossa chega no número final. Entendeu? A lei diz que tem que fazer isso aqui, a gente chega numa medida, a manta tem que subir tanto. Sim. E aí a gente vai lá, mede, subiu tanto, tudo certo. Acho que essa é a grande diferença. Sim. Mas do mesmo jeito que para nós é muito difícil encontrar na lei um subsídio, a gente usa bastante Código Civil, né? Quando tem briga de condomínio, enfim. Para eles entender na norma, qual o item da norma, aí começam as palavras difíceis de engenheiro. Sim. Entendeu? Um tirante. O que é um tirante? O cara vai desprender, a energia que depende para ele conseguir fazer isso é muito grande. Entendeu? Não, eu lembro vagamente, né, das várias formas das partículas sólidas do concreto serem carregadas, né, e, para quem não conhece, é difícil, né, bem difícil. Luan, fala um pouco sobre o lado de entrega de obra. O que é, para que serve, de que forma que isso traz benefícios para o incorporador, para o construtor? Esse é uma prestação de serviço que é bastante contratada por quem compra a unidade. Porque na hora do recebimento da unidade, ele não sabe verificar todos os sistemas. Imagina que num quadro de disjuntores a gente tem quase 10 itens de norma. Então o proprietário não sabe. E quando a pessoa é um pouco mais preocupada ou tem um pouquinho mais de instrução,
ela acaba contratando e a gente faz o recebimento para ela. Nada mais é uma vistoria feita no apartamento e a gente verifica todos os sistemas dentro desse apartamento. Para o construtor, o que eu sempre oriento quando eu tenho a oportunidade de conversar? Faz um antes de entregar. Por quê? Porque eventualmente vai encontrar alguma coisinha, é normal, fica alguma coisinha para trás, um piso quebrado, um vidro que não tá, uma porta que não está fechando, uma bomba que não está funcionando, uma iluminação de emergência que foi colocado no lugar trocado, enfim. Isso diminui uma quantidade de estresse gigantesca, porque se você consegue resolver antes do teu cliente perceber, você não tem o estresse de ele te avisar esse problema. Mantém a reputação. Total, né? total. E às vezes são coisas muito simples, entendeu? Às vezes é um piso quebrado que ninguém viu, ou alguém viu e não quis trocar. Sim. Que a obra acontece essas coisas, sabe? Então, esse direcionamento que esse laudo de entrega traz pro incorporador, deixa ele tranquilo. Sim. Melhora essa questão de reputação, esse é o ponto principal, na minha opinião, e às vezes sai muito mais barato do que qualquer tipo de estresse que possa vir depois. E calça ele para problemas maiores. Fala, ó, isso aqui é um problema grande. Sim. Isso aqui pode ser que ele, né, obviamente eles vão notar, então esse aqui você tem que arrumar. Sim. E aí, ele podendo arrumar um problema grande antes do cliente estar dentro do apartamento é muito bom. Porque, por exemplo, né, se desse algum tipo de incêndio ocasionado pela parte elétrica e lá no quadro de disjuntor não tiver as etiquetinhas, né? Exatamente. Provavelmente as etiquetinhas talvez não evitassem um incêndio de ocorrer, mas o perito vai lá e vai acusar, isso aqui não foi feito conforme é previsto em norma, né? A gente tem etiqueta, a gente tem os dispositivos, a gente tem os conectores, a gente tem a quantidade de disjuntores, a quantidade de fio. E às vezes coisa simples de arrumar, né? Coisa simples de arrumar. O eletricista, uma maletinha e uma parafusadeira, ele resolve tranquilamente vários num dia. Sim, sabe? São coisas pequenas e fáceis de arrumar. Sim. Então. Tem alguns instrumentos, né, que as construtoras usam, também consagrados aí, na tentativa de evitar ter que refazer lá na frente, né? A ficha de verificação de serviços, né? As instruções de serviço. Você entende que tem espaço para o engenheiro que é especialista em patologias, né? Uhum. Você acha que tem espaço para eles também trabalharem com essas controles, com esses monitoramentos da construção? Totalmente. Assim, ó, é muito importante porque eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de síndico, mas depois a gente deixa ele um pouco maior para construtor. Quando acaba o controle do ar-condicionado e o ar-condicionado para de ligar, as pessoas tocam na porta do síndico, quando ele é síndico morador. Então, eles vão te incomodar por coisas que você não tem que resolver. Então, o controle das coisas que estão acontecendo é extremamente importante que ele faça com acompanhamento técnico especializado. Porque as pessoas, às vezes, vão te acusar de algumas coisas da sua entrega que não é responsabilidade sua resolver. Placa quebrada, vidro que quebrou depois de um tempo. São coisas que têm que ser vistas na vistoria de entrega. Se a pessoa não viu, ela tem ali, se não me engano, 90 dias até, em caso de vício aparente. Mas a gente já vê muita coisa de as pessoas causarem o problema e irem para cima da construtora dizendo que aquilo ali estava ali quando ela entrou. Sim. Então essas coisas acontecem. E o especialista, para entender esse sistema aqui, olha, cara, o cara tá te acusando de alguma coisa que acho que não é culpa tua, não é sua responsabilidade. O que você colocou no manual? Fiz manual. O que você colocou no manual? Coloquei no manual que de tanto em tanto tempo ele tem que trocar. Ele recebeu esse manual? Recebeu. Pois bem, então essa aqui já não é mais sua responsabilidade. Sim. Então, esse auxílio na tomada de decisão e verificação dos fatos, eu acho que é o principal ponto. Sim. Porque pode eximir ele de um monte de coisa que ele não tem que fazer. E isso é meio consagrado, assim, que, na minha opinião, é uma mentira muito grande que é contada para os moradores, que é que a construtora tem 5 anos de garantia do prédio todo. Não é. Não é. Os 5 anos de garantia que eles falam, é os 5 anos do Código Consumidor. Mas se você recebe um manual de uso e operação, as suas garantias são conforme as suas manutenções. Sim. Então, as construtoras, elas começam a entender a importância desse documento, que ele é pouco difundido, mesmo que, por exemplo, vocês têm coisas, o Sinduscon tem um manual pronto. Tem. Obviamente, ele se adapta a cada construção, conforme for necessário, mas já é uma base sensacional para as construtoras. As menores, às vezes, não tem isso pronto, pede para o engenheiro fazer, que é nossa função, entendeu? Elaborar esse manual. E isso pode livrar de problemas gigantescos na frente. Sim.
Sim. Comenta um pouco mais sobre essa questão de vícios ocultos, vícios aparentes, o que significa cada um, né? E essa questão também, se você puder trazer, da manifestação, né? Ou da constatação de que existe esse vício. Traz um pouco para nós, o que é isso aí? A parte jurídica, eu não vou lembrar de cabeça os dias, tá? Mas, por exemplo, quando você vai receber um apartamento e você identifica uma manifestação patológica, uma anomalia, né? Um problema, você solicita a construtora no momento que você recebe. Então, esses são os vícios aparentes, você consegue perceber ele a olho nu. Mas alguns vícios são vícios que você não consegue, você só consegue descobrir ao longo do uso. Por exemplo, alguma conexão hidráulica dentro da parede que você não consegue fazer o teste durante o recebimento. Algumas tem como, mas algumas não. Então, esse é um vício oculto. Se você descobrir e conseguir comprovar de que aquilo é um problema de execução, ele não tem muito tempo de garantia. Entendeu? E aí existe toda uma questão de, depois de constatado, quanto tempo você tem para reclamar e quanto tempo a consultora tem para resolver, né? Isso é mais jurídico do que técnico. Sim. Mas, principalmente, esse ponto, assim. A questão de vícios ocultos, a gente tem coisas que normalmente o cidadão comum, né, que não tem o conhecimento técnico, deixa algumas coisas que poderiam ser vistas no dia da entrega passar. Então, por exemplo, um piso que está descolado, isso é um vício oculto. Porque você tem que ir lá fazer um teste, você consegue descobrir isso. Conexões hidráulicas, problemas de elétrica, o disjuntor, às vezes o Borne, né, que a conexão no disjuntor não está bem presa. Então, são coisas que você não consegue descobrir no dia. Você vai descobrir ao longo do tempo e de uso daquilo ali. Então, quando você descobre essa anomalia e você tem que analisar ela já existia ou não existia? Ela surgiu por quê? Será que foi por falta de manutenção? Às vezes pode ser. Aí, se eu fizer a manutenção, vai parar de ocorrer esse problema? Vai parar. Então, é um problema de manutenção. Sim. Se mesmo com a manutenção o vício continuar existindo, é um vício oculto. Sim. Entendeu? Então, esse é um dos pontos, assim. Sim. E ocorrem ocasiões em que o vício, ele tem múltiplas... Como é que funciona isso? As múltiplas responsabilidades ou causas, várias causas que são de várias responsabilidades de várias pessoas? Sim. Sempre vai chegar no final em um ponto específico, entendeu? A culpa sempre vai chegar num ponto único. Algumas coisas você consegue abranger e todo mundo se ajuda para resolver, que é uma possibilidade, mas sempre vai ter uma causa maior de todas. Aí você tem a questão dos materiais a serem utilizados, a maneira com que foi construída, se a mão de obra executou conforme a norma, se o projeto estava de um jeito e foi executado de outro, tudo isso que a gente meio que conversou. Entendeu? Aí a gente tem problemas de, por exemplo, a gente acusa falta de manutenção. Aí é o que eu falei, a pessoa vai lá, faz a manutenção, o problema volta em pouco tempo. Por quê? Ou a manutenção foi feita incorreta. E aí você tem que descobrir aonde está o problema. E quanto mais tempo se passa da entrega da edificação, mais difícil fica. Porque mais informações são perdidas ao longo do tempo e por aí vai. Sim. Entendeu? A gente trouxe a analogia ali de um carro, né? Se eu devo encher o pneu com certa frequência e manter a pressão. Mas se eu não faço isso por 10 anos e acaba comendo minha roda, né? Não adianta mais eu encher o pneu, né? Exatamente. Depois que a roda já foi comida de tanto arrastar no chão, não adianta mais eu encher o pneu. Exatamente. Certo? E eu acho que na construção também tem elementos assim. Depois que a infiltração já percolou por tudo, não adianta mais você prestar manutenção lá na manta. Exatamente. Né? Aí é corretiva. Daí é corretiva. Aí tem que arrancar e fazer de novo. Hoje também tá em alta aqui na nossa região os retrofits de fachada. Sim. Entendeu? Então você esquece o sistema antigo, você tira o sistema antigo, para de utilizar ele e faz um sistema novo naquele local. Entendeu? Porque chega um momento em que não vale mais a pena, né? Sim. É tão caro quanto fazer novo, fazer a manutenção. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão da mão de obra, né? As normas e os projetos, ou até mesmo os manuais de uso e operação, às vezes trazem definições, né, bastante complexas, bastante sofisticadas, e a minha impressão é que muitas vezes a mão de obra ou está pouco apta ou está com pouca vontade de seguir, de fazer aquilo lá, né? Eu não estou me referindo tanto ao síndico que esquece, né? Mas às vezes ele contrata uma mão de obra dita especializada e a mão de obra faz de um jeito que é diferente, né? Por assim dizer. Como é que isso funciona? Que maneiras que você talvez recomenda que os nossos colegas síndicos e condomínios contornem esse desafio? Vamos lá. Essa questão da mão de obra, ela é complexa, né? Porque é um ser humano. Então, tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda ruim, tem dia que ele brigou com a esposa, tem dia que o time perdeu. Aí as coisas mudam
conforme o humor daquilo que está acontecendo. Mas o treinamento é a parte mais importante. Uhum. Né? Então, e explicar para ele, além de garantir que ele tenha um passo a passo muito bem explicado, explicando para ele o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, que tipo de material que a gente está utilizando, por que aquele material é importante. Aí eu vou te dar um exemplo um pouco mais da parte já de patologias, mas que acontece bastante aqui na nossa região. A gente está numa região litorânea. Então, nós temos um problema de maresia. E a maresia ela acaba causando, em estruturas de concreto armado, a corrosão de armadura. Normal, é o que vai acontecer com praticamente todas as estruturas de concreto armado, é o fim da vida útil dela e a gente tem que fazer manutenção. Só que a manutenção desse tipo de problema não é tão simples. Nem a mão de obra é tão simples e nem os materiais são. Então, a mão de obra tem que ser específica, ela tem que saber o passo a passo, ela tem que saber cada uma das partes, por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Então, demanda um treinamento gigante. Sim. O material, por exemplo, para questão de estrutura, não é um material comum, ele é um material específico para estrutura, ele tem que atingir a resistência estrutural em pouco tempo e tem que ser feita a cura do material. De quanto em quanto tempo eu tenho que utilizar, como que eu tenho que fazer a cura desse material, como que eu posso ir trabalhando. E aqui na região a gente tem algumas empresas que não são especializadas nisso, não sabem o passo a passo, mas acabam vendendo esse tipo de serviço como essa parte, como a solução, né? E aí eles acabam utilizando, por exemplo, a argamassa de piso, porque ela é fácil de trabalhar, então ela acaba pegando o molde que você quer, Sim. mas ela não tem resistência, ela não tem proteção. Eles não fazem o lixamento da armadura da maneira que tem que fazer, eles não fazem a retirada do material contaminado. Então, o passo a passo de cada um desses serviços é muito importante. Como é que eu garanto esse passo a passo? A empresa que você contrata tem que ter o responsável técnico dela, porque daí você garante que o pessoal está bem instruído, sabe o que está fazendo, e ao mesmo tempo, e aí é sempre uma orientação nossa, é que o condomínio tenha também o profissional dele, para acompanhar a reforma que está acontecendo. Porque senão a gente tem o raposa cuidando do galinheiro. Sim. Entendeu? Então, até para a parte técnica poder debater, às vezes surge alguma coisa, olha, estou com uma dúvida nisso aqui, o que eu faço? Faço tudo meio a 4 mãos. Vamos usar esse material, aqui é um pouco mais difícil, vamos mudar a maneira que a gente está executando. Mas tudo isso tem que ter um controle, um treinamento muito específico para todo mundo. Porque não é uma coisa simples. E, na verdade, teoricamente, todos os sistemas deveriam ter o acompanhamento, que tipo de material que a gente está utilizando, que tipo de argamassa está sendo utilizada, qual que é o material, cada tipo de material tem a sua peculiaridade, tem a sua maneira de cuidar, cuidado com os faz-tudo, né? O pedricista, né? A gente chama de pedricista, que é o cara que faz tudo. Sim. Tem gente que é boa nisso? Tem, mas é mais raro. Sim. Entendeu? Então, é as moscas brancas, né? Sim. Então, essa questão do treinamento eu vejo como o principal ponto. Você comentou ali, né? Às vezes tirar a ferrugem, raspar o substrato antes de aplicar a massa para dar aderência. Uhum. E às vezes não é que a pessoa não sabe, é que dá trabalho, né? E daí ele sabe, mas dá trabalho, e daí ele quer voltar para casa porque ele precisa terminar o serviço, porque ele tem mais 30 serviços sendo pressionado em cima dele. E daí ele acaba não raspando o substrato, vai durar 2, 3 anos mesmo com o substrato não raspado, o pessoal vai esquecer a existência dele até quando der problema de novo, né? Ou o problema é se agravar, né? Se agravar no sentido que a gente comentou ali da impermeabilização, né? Ele não aqueceu a manta até a temperatura que deveria. Terminou 2 horas mais cedo o trabalho dele, só que daqui 5 anos é o papel de parede lá embaixo, triplicou o problema, quadriplicou, né? Então isso, e o síndico, o condomínio, primeiro que ele não tem instrução, e cara, ele não tem o tempo de ficar conferindo lá 15 homens, cada um em um ponto, fazendo um serviço diferente, se raspou, se não raspou, às vezes o acesso é difícil, né? Então realmente bem complicado. Daí, né, a solução, a sugestão que você trouxe é que ele contrate, então, né, uma mão de obra especialista. Isso, porque daí, na verdade, ele é a ponte entre a empresa que está executando e o condomínio. Sim. Porque, às vezes, a empresa fala algumas coisas mais técnicas e ele precisa conseguir ponderar isso. Sim. Precisa entender, não, realmente, esse cara está falando sério ou está me enrolando. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante. Meu caro, muitos assuntos que a gente não abordou ainda também, né? Temos que caminhar aqui para o final do episódio, né? Mas acredito que tem a possibilidade da gente trazer de novo aqui. Conte comigo.
Quero agradecer você que está nos assistindo. Parabéns por você estar investindo esse tempo no seu aperfeiçoamento, na melhoria da sua gestão, da sua incorporação, da sua construção. Com certeza, todo mundo que constrói tira um pouco de proveito do bate-papo que a gente teve hoje aqui. Se você está assistindo até agora, comenta aqui nesse vídeo, nesse podcast, nos acesse nas outras plataformas. Nós temos canal no YouTube, temos no Instagram, temos também no Spotify. Você pode me encontrar também no LinkedIn e nosso site bluehaninc.com. E você vai me encontrar nas redes sociais através do Pedro Basso ou Engenheiro Pedro Basso. Luan, explica para nossa audiência como é que eles podem te conectar com você, quais são os canais. Vamos lá. O principal é o Instagram, é @GeniEngenharia, bem simples, Geni Engenharia. E a partir dali você consegue contato, WhatsApp, e aí a gente se encontra a partir de lá bem tranquilo. Tem o meu perfil pessoal também já está lá na nossa empresa, então por meio de lá vocês encontram a gente bem tranquilo. Fantástico. O Luan tem uma experiência muito vasta, faz muitos anos que ele trabalha nessa parte de patologias e teve grandes mestres também, que eu conheço alguns deles, né? Então, muito bacana realmente o know-how que esse profissional traz. Se conecte com ele também, que é uma pessoa de fácil comunicação, de fácil acesso. Nos encontramos no próximo Conexão BI. Parabéns por ter investido esse tempo na sua educação. Até breve.